Olá, pessoal. Vamos começar mais um ciclo de aula. Hoje nós vamos estar trabalhando com os alunos do segundo e terceiro ano do Colégio Oásis de Jacobina. Eu sou a professora Valdeci, professora de História, né, da escola, e vou começar fazendo uma série de aulas, né, para a gente atender os nossos alunos nesse momento da quarentena, nesse momento de isolamento social, né? Dizer para os meus alunos que nós não estamos de férias, nós estamos em casa, mas nós temos uma agenda robusta para dar conta, né? Então, são várias disciplinas, essa é a disciplina de História, mas vocês terão outras aulas, portanto, meu conselho é que você organize o seu tempo, né? E nesse momento, fortaleça as suas habilidades da gestão, né, da aprendizagem, que não é uma responsabilidade apenas dos educadores. Você, aluno, é um sujeito ativo, né? Então, seja um sujeito proativo nesse momento de crise. Então, vamos lá. Nós vamos hoje estar trabalhando com o tema Segundo Reinado, né? Então, é um recorte. Eu vou dividir esse tema em 3 partes, porque é um tema mais longo, né, da história do Brasil. Então, para ficar uma coisa bem didática e bem compreensível, então, eu dividi em 3 partes. Então, nós vamos estar trabalhando a primeira parte, a política interna. Então, assim, como eu disse para vocês, a disciplina de História, né? A aula hoje ela é específica, né, para atender os alunos do segundo e terceiro ano do ensino médio, né? Então, você vai lá pegar seu livro e você vai ver lá a aula do tema, né? Para que a gente possa estar fortalecendo a sua aprendizagem. Então, o nosso conteúdo para o segundo ano, você vai lá no seu capítulo 6, né? E eu vou estar dividindo ele em partes, e você vai poder estar acompanhando. Para o terceiro ano, nós vamos falar de História 2, é a aula de número 10. E, claro, como eu havia dito, segundo reinado, de 1840 a 1889. Ok? Nós vamos focar aqui nessa aula a estrutura política interna do Brasil nesse período. E as habilidades que nós vamos estar trabalhando nesta aula formas de organização social, movimentos sociais, pensamento político e ação do Estado. Ok? Vamos começar, então, com algumas imagens aqui, né? São imagens características desse período. Então, é um período longo, um período que nós vamos vivenciar várias situações adversas aqui, e Dom Pedro II, ele terá que ter muito jogo de cintura, né, para equilibrar, né, essas demandas que aparecem nesse período de recorte aqui. Bom, vamos começar então falando da situação política, que é o nosso foco, né? Lembrando que no período regencial a gente estava trabalhando com liberais e conservadores, né? Fechamos o ciclo lá da aula falando desses 2 grupos. Esses 2 grupos vão permanecer em ativa durante o governo de Dom Pedro II, ok? Então, liberais e conservadores, eles vão se alternarem no poder. Um período nós temos liberais, um ministério formado por liberais, e em outro período nós vamos ter um ministério formado por conservadores. Bom, vamos começar falando do golpe da maioridade de 1840, né? Que teve como objetivo a manutenção dos privilégios políticos e econômicos da classe dominante, né? E a perspectiva de um cenário de estabilidade social. Ou seja, o golpe da maioridade, né? Na verdade, formado pelo Clube da Maioridade, que foi fomentada pelos progressistas, pelos liberais, na verdade, eles queriam
manter os seus privilégios, né? Não queriam que o ato adicional que foi proclamado no início da regência fosse desmantelado pelos conservadores. Então, nesse sentido, melhor seria que tivéssemos um rei. E melhor, um rei brasileiro, que tomasse para si o controle da situação. Então, essa foi a intenção do golpe da maioridade. Então, restabelecimento da autoridade real, uma centralização do poder nas mãos do imperador. Um jovem imperador, né? E que a esperança deles é que é um menino, é um adolescente, a gente vai poder negociar e a gente pode manipular de acordo com os nossos interesses. Essa era a intenção desses grupos. Bom, aí a gente vai falar da disputa entre esses dois grupos, liberais e conservadores. Então, os partidos que dominavam o cenário político do Segundo Reinado foram o Partido Liberal, chamado de Luzias, né? O Partido Conservador, chamado de Saquaremas, nada mais parecido com um Saquarema, né? Um conservador, do que um Luzia liberal no poder. E nada mais parecido com um Luzia liberal do que um Saquarema conservador no poder. É um texto de Oliveira Viana, que, na verdade, ele faz uma crítica a essa alternância, uma crítica a esse jogo político, né, no cenário brasileiro nesse período. Então, por que Luzias e por que Saquaremas? Então, assim, Luzia, na verdade, era uma cidade onde predominava o grupo dos liberais. E, na verdade, o Saquarema era um foco de operação dos conservadores no Rio de Janeiro. Então, geralmente, atribuía-se um rótulo, né, ao grupo, ao local, à identidade de cada um, né, dos grupos nesse período. Bom, então, disputa entre liberais e conservadores. Nós temos uma imagem aqui, essa imagem ela é famosa nos livros de história e também nas questões de vestibulares. Por quê? Porque ela retrata uma fidelidade, né, desse jogo político. Então, nós temos Dom Pedro II, que tem, né, um movimento, um jogo, tipo um carrossel, e ele vai equilibrando, né, essa disputa de interesses aí. Liberais e conservadores, segundo os críticos, eram farinha do mesmo saco. E nós temos aqui a diplomacia, né, no centro, a diplomacia que equilibrava esse jogo aqui entre as partes, certo? Então, o desafio de Dom Pedro II foi dialogar com essa diversidade. Um tempo ficávamos no poder os liberais, em outro tempo nós tínhamos um ministério de conservadores. Mas, no fundo, eles não tinham muitas diferenças ideológicas, eles tinham os mesmos interesses. Bom, então os dois eram os partidos políticos com o maior poder no Brasil, tinham líderes da elite, fazendeiros, comerciantes, funcionários públicos ou militares, tinham interesses em manter a população excluída da vida política e eram violentos e fraudavam as eleições. Então, essas são características que eu elenquei aqui, que são características que você pode aplicar tanto no grupo dos liberais como no grupo dos conservadores. Por isso, o rótulo, né, ser farinha do mesmo saco. Então, não havia diferenças, porque eles estavam interessados em resolver problemas particulares. Bom, tem um fragmento aqui de um texto de um historiador que eu gosto muito, que é Boris Fausto, e ele dizia o seguinte: chegar ao poder significava obter prestígios, benefícios para si próprio e sua gente. Mas esperava que o candidato cumprisse bandeiras programáticas, né? Mas as promessas feitas a seus partidários. Conservadores e liberais utilizavam-se dos mesmos recursos para lograr vitórias eleitoreiras, né? Concedendo favores
amigos e empregando violência com relação aos indecisos e aos adversários. O que isso significa dizer? Qual a crítica do texto? Significa dizer que eles são parecidos demais e que, uma vez eleito, ninguém poderia esperar que eles cumprissem a cartilha do mandato. Muito pelo contrário. O interesse deles, na verdade, é honrar os interesses de quem apoia e ajudar amigos e familiares. Gente, essa é uma característica marcante da política brasileira. Nós estamos vivendo o século XXI, mas em alguns municípios a gente ainda presencia essa atitude de um prefeito, de um vereador, né, ou um deputado, um senador, qualquer político, na verdade, quando eles assumem o cargo, eles se esquecem de quem o elegeu e da proposta que foi realizada, que foi firmada com o povo. Na verdade, eles estão muito mais preocupados em resolver o problema particular deles, certo? E não atender o povo. Então, primeiro, a minha barriga, farinha para o meu prato. Depois, se sobrar, eu te ajudo. Então, isso é típico dos municípios, né? Sobretudo dos municípios do Nordeste. Né? Uma característica marcante da política brasileira. Outra característica, né, que nós vamos destacar aqui é a violência, como foi citado lá no texto, com que eles tratavam seus adversários políticos. Né? Parecia que o cidadão brasileiro, naquele momento, fosse obrigado, né, a votar nos candidatos, né, da situação. O povo não tinha vontade própria, né, e enfrentava, né, uma onda de violência muito grande caso você ousasse, né, declarar um voto contrário ao político da situação. Então, nós temos aqui o primeiro ministério de D. Pedro II, ele foi formado por políticos do Partido Liberal. Olha só o que vai dar, olha que zona vai acontecer aqui. Então, nós temos aqui o chamado Ministério dos Irmãos, que era os irmãos Andrada e os irmãos Cavalcante. Bom, esse ministério foi bastante criticado pelos conservadores. Né? Na verdade, D. Pedro II atendeu o pedido dos liberais, porque foram os liberais que arquitetaram, que planejaram o plano, né, do golpe da maioridade. Então, nada melhor do que dar uma devolutiva para esse grupo, formando o seu primeiro ministério da sua base de liberais. Os conservadores não aceitaram e começaram a criar problemas nesse período. Então, nós temos aqui uma revolta liberal. 13 de outubro de 1840, bandos de capangas contratados pelos liberais invadiram os locais de votação, distribuindo cacetadas e ameaçando de morte os adversários políticos. Bom, que episódio é esse? Do que se trata esse fato aqui? É o seguinte, o Ministério, diante das críticas dos conservadores, D. Pedro resolveu substituir o seu ministério. Mas não ia substituir se não fosse mediante a uma eleição. Então, o que foi feito? Abriu-se eleições, né, para votar os novos deputados que iriam compor esse ministério de D. Pedro II. Né? Os liberais, temendo perder, né, o direito de mando, atacou primeiro. Né? Então, um dia de eleição foi um dia de jagunço nas ruas. Jagunços entrando nas repartições públicas onde estava acontecendo o processo de votação e começou a indagar, a investigar, e todos aqueles que eram suspeitos, né,
de serem adversários políticos, eles não tiveram pena, ameaçaram de morte e fizeram uma baderna. Foi tão forte esse momento na nossa história brasileira que os historiadores registram esse fato como sendo as eleições do cacete. Né? Por quê? Porque caiu mesmo, choveu porrada nos centros de votação, nas urnas roubadas, fraude eleitoral, enfim, uma zona mesmo nesse período. Então, nós temos aqui a chamada eleições do cacete, liberais versus conservadores. 1842, a eleição está acontecendo. Os liberais começaram a agir, né? Então eles não tiveram ética, não demonstraram princípios éticos e morais na política, não, e eles começaram a fazer ao seu modo, né? Então, fraudaram as eleições, né? Pagaram capangas para espancar adversários, roubar urnas, modificando os resultados das eleições e, resultado, venceram de forma fraudulenta. Importante. Violência e fraude foram marcas de quase todas as eleições brasileiras. Então, nós temos aqui uma imagem, né? Eu gosto muito de charge, e essa charge ela retrata muito bem as características desse período. Então, nós temos aqui os eleitores que começam a depositar o seu voto na urna, e ao lado nós temos um homem, um capanga, né, fortemente armado, e manda um recado, dizendo o seguinte: já sabem em quem vão votar? Não é mesmo? Então, o que isso significa? Significa dizer que a indagação é simples, é essa. Se não sabem quem vai votar, decida, né? Porque senão o cacete vai descer. Essa era a ideia, né, da imagem aí, uma crítica que se faz a essa imagem nesse período. Então, os conservadores, eles não gostaram, né, dessa forma de liderar a política nesse período e pressionam Dom Pedro, né? Dom Pedro acaba que dissolvendo a Câmara e convoca outras eleições. Desta vez, quem venceu foram os conservadores. Os liberais reagiram, pegaram em armas, mas foram derrotados. Então, vamos ter aí agora, aqui, ó, quais os números da disputa? Parece que está pau a pau. E, de fato, pau a pau mesmo. Por quê? Porque eles não admitiam perder, né, eleições. Eles sempre quiseram estar no poder, eles sempre quiseram monopolizar a política. Então, assim, dois grupos fortes, eles se auto-enfrentavam, não eram grupos fracos, né? Então, está aí o desafio, né, do embate político nesse período. Então, retorno aos conservadores ao poder. Então, foi eleito, né, um novo ministério, né? Então, nós não temos agora mais um ministério liberal, nós temos agora um ministério conservador, e essas eleições foram as eleições do cacete, porque foi pauleira mesmo, muita cacetada, muita fraude, muito roubo de urnas, mas os conservadores venceram a disputa. Então, nós temos aqui, nesse momento, a volta do Conselho de Estado, do poder moderador e do Código do Processo Criminal. Então, essas questões aqui, a gente discutiu lá no tema, no período regencial, que o ato adicional, na verdade, suspendeu temporariamente o Conselho de Estado e o poder moderador. Por quê? Porque no período da regência, nós não temos a presença de um monarca. No período da regência, nós tivemos regentes. Então, esses poderes não eram relevantes. Então, eles foram temporariamente suspensos. A partir desse momento, nós temos a presença do monarca, né?
no trono, então, a volta do Conselho de Estado, a volta do poder moderador. Permanece o Código de Processo Criminal, que é o habeas corpus, ou seja, os juízes de paz continuam agindo, atuando nos municípios. Bom, como funciona a monarquia parlamentarista? Eu trago essa indagação aqui porque, nesse período, Dom Pedro II, tentando inovar sua prática política, né, copiando, né, os modelos da política europeia, ele implanta no Brasil o chamado parlamentarismo às avessas. Né? Para a gente entender como funcionou o parlamentarismo às avessas, nós vamos precisar entender como funciona o parlamento normal europeu, que ainda existe na atualidade, inclusive na Inglaterra. Né? Então, nós temos aqui a monarquia parlamentarista, ela funciona da seguinte forma. É um sistema de governo simples, extremamente democrático. Né? Tem o nome de monarquia, mas a gente tem aqui uma democracia. Seu funcionamento é basicamente o seguinte: como nós temos aqui na base o povo, como vocês estão vendo aqui, né? O povo, aqui. Temos aqui um parlamento eleito pelo povo. Dentro desse parlamento eleito pelo povo, elege-se um deputado, né? E ele vai ocupar a cadeira de primeiro-ministro, ou seja, primeiro-ministro, chefe do governo. E como é que fica o rei? O rei, ele continua aqui, né? Ele reina, mas ele não governa. Quem governa? O primeiro-ministro. Então, o monarca continua sendo o chefe de Estado, mas ele não tem poderes para governar. Ele é um conselheiro, ele tem participação, ele participa de todo esse processo, porém, quem está na linha de frente de governo é o primeiro-ministro. Mas não foi assim que aconteceu no Brasil, ok? O Brasil, as coisas tomaram um rumo diferente, né? Então, eu trago aqui uma informação interessante, né, bem sucinta, para que você entenda melhor o funcionamento dessa monarquia parlamentarista no Brasil. Então, eu tenho aqui, na Inglaterra, o rei reina, mas não governa. No Brasil, o rei reina, ri e rói. Reina sobre o Estado, ri do parlamento e rói o povo. Essa famosa crítica você encontra na maioria dos livros de história, né? Que é, na verdade, uma forma de criticar esse sistema, apresentando, na verdade, a diferença entre aquele sistema real, né, europeu, e o sistema que foi incorporado pelo Brasil e modificado para adequar à realidade do território brasileiro, à realidade das gentes brasileiras, principalmente dos grupos políticos naquele momento. Bom, o parlamentarismo à brasileira, de 1847. Olha como ele funcionava. Parlamentarismo às avessas, por quê? Porque é o contrário. Nós temos aqui a figura do imperador. O imperador, além de ter o poder executivo, ele retoma, né, o seu poder moderador, que era a porta que ele tinha, a brecha que ele tinha de acesso para entrar em todos os outros poderes. Bom, nós temos aqui o Conselho de Estado nomeado por ele, né? E temos aqui também o Senado, que é nomeado por ele, por Dom Pedro II, o imperador. Depois nós vamos ter aqui o imperador, ele vai escolher um presidente do Conselho de Ministros, certo?
porque aqui eu tenho um conselho de ministro, né? Aqui eu tenho uma eleição e aqui eu tenho a Câmara de Deputados. Olha como o organograma ele vai costurando as ideias. O presidente do Conselho de Ministros ele tem o poder de agendar e comandar as eleições. Essas eleições são para eleger a Câmara de Deputados, certo? Essa Câmara de Deputados vai aprovar o nome, né, do primeiro-ministro. E esse primeiro-ministro ele tem a função, né, de presidir esse conselho aqui, né, que vai discutir, né, as regras mais importantes, né, do governo nesse período. Mas o que eu quero chamar aqui a atenção é que Dom Pedro ele entra em todos os espaços, ó, todos os espaços ele faz presença. Então, assim, enquanto lá na Inglaterra a eleição do primeiro-ministro ela vem de baixo para cima, ó, o povo elegendo, aqui nós vamos ter o quê? Um sistema de cima para baixo, né? Esse sistema de cima para baixo significa dizer que o povo, né, ele se ausenta desse processo. O povo não tem participação na eleição desses nomes, desses políticos que vão ocupar esses cargos de peso aqui no Brasil. Ok? Então, vamos continuar. Mais um organograma para fechar o nosso entendimento. Então, eu tenho aqui o chefe de Estado, né, escolhe o primeiro-ministro. O primeiro-ministro escolhe os ministros formando o gabinete. O gabinete é apresentado ao parlamento, o parlamento aprova ou não o gabinete escolhido. Entendeu? Você está vendo aqui, mais uma vez, o povo não aparece aqui nessa participação. Então, o chefe, o Conselho de Ministros, o chefe de Estado, essa galera toda aqui, toda é escolhida e indicada pelo, então, monarca brasileiro. Então, aqui no Brasil, até o parlamentarismo foi às avessas. O primeiro-ministro era escolhido pelo imperador, que usava o poder moderador para isso. Ok? A corrupção nas eleições da Câmara era fraudulentas, né? Por quê? Porque beneficiava o partido do primeiro-ministro. O imperador dissolvia a Câmara caso o partido do primeiro-ministro não ganhasse. E o parlamentarismo às avessas de Dom Pedro II comandava a política brasileira e revezava liberais e conservadores no poder. Em suma, é uma política caracterizada no jogo de interesses, né? Interesses privados, uma relação entre amigos e uma relação entre a parentela. Você não percebe nesse momento no Brasil um interesse de abrir um debate para a inserção da classe popular, né? O povo se ausenta dessas discussões. Discussões essas que são importantes e que vão reescrever a história do povo brasileiro. Ok? O parlamentarismo, o chefe de governo é o primeiro-ministro, escolhido pelo partido da maioria do parlamento. Subordinação do poder executivo ao legislativo. O rei ou o presidente são figuras simbólicas. O parlamento surgiu na Inglaterra, na Revolução Gloriosa, que levou os burgueses ao poder. Hoje existe de modo republicano e monárquico. Então, você vai ver aqui que, na íntegra, né, o que o Brasil fez foi um arranjo. Não cumpriu a regra, né, de origem da formação desse sistema de governo. Muito pelo contrário. O que acontece no Brasil é totalmente o contrário daquilo que se propunha na realidade. Bom, diante dessa situação, desse cenário político aí, né,
eu uso de novo aquela imagem, né, que eu já havia usado antes, para dizer que esse ministério que foi formado, né, que alternava, foi considerado historicamente como sendo o Ministério da Reconciliação. Essa charge, ela de 1878, ela mostra o imperador girando o cavalo do Partido Conservador e o cavalinho do Partido Liberal, onde essa moça, essa jovem senhora, a gente chama ela de diplomacia, e ela gira esses cavalinhos aqui. Uma hora atende os liberais, uma outra hora atende os conservadores. Uma hora atende os liberais, outra hora atende os conservadores. Portanto, ele precisou desenvolver habilidades de conciliação, de abrir escuta para ouvir as demandas dos grupos e, na medida do possível, atendia, né, os interesses dos mesmos. Bom, nesse primeiro momento aí da discussão sobre a política brasileira, a gente ainda tem, nesse momento, uma última rebelião no Brasil, né? Nós tivemos uma série de rebeliões no período regencial, mas o último foco de revolta acontece de 1848 a 1850. Passando disso, nós vamos ter problemas externos, mas internamente o foco de revoltas vai ser abafada, vai ser eliminadas, certo? Então, essa última rebelião, ela vai acontecer em Pernambuco, né? A causa, ou as causas, concentração de poder e riqueza nas mãos de poucas famílias de Pernambuco. Os portugueses dominavam o comércio do varejo e só davam emprego a seus parentes. Gente, eu continuo batendo na mesma tecla, né? De como foi construída a identidade política brasileira. Os políticos brasileiros, na sua grande maioria, eles não desenvolveram um interesse pelas necessidades do povo. Observe que todas essas revoltas que aconteceram no período regencial, as revoltas nativistas e as revoltas que vão vir, que são as revoltas futuras, né? São emancipacionistas e as revoltas nativistas. A gente já discutiu a maioria delas. Em todas, vocês percebem que as causas são semelhantes. A questão no Brasil é concentração de poder e riqueza nas mãos de poucas famílias, né? Nesse caso aqui, em Pernambuco, não era diferente. Nós tínhamos lá o grupo dos grandes latifundiários, a elite daquele lugar, que concentrava todo o poder em suas mãos e deixava o povo abandonado. E aí o que acontece? Essa marginalização do povo levou a essas ondas de rebeliões. Então, a família lá, família famosa, era chamada família Cavalcante. Inclusive, membros dessa família fazia parte do primeiro ministério de Dom Pedro II, né? Que eram os liberais. Liberais entre aspas, né? Porque não é um liberal aos moldes da política atual. Então, assim, somente essa família detinha 1/3 dos engenhos de Pernambuco. Imagine aí a concentração de riqueza, a má distribuição de riqueza que tinha em Pernambuco nesse período. Dessas famílias ricas saíam políticos do Partido Liberal e saía também do Partido Conservador, porque eles eram muito parecidos. E ao povo, né? O povo, na verdade, ficava, né, no prejuízo. Então, surgiu um novo partido lá, que foi o Partido da Praia, composto por elites, né, que viviam nessa província. O nome desse partido é por conta da sede de seu jornal, Diário Novo, né, que é o Partido da Praia, que ficava na Rua da Praia, em Recife. Por isso recebeu o nome do Partido da Praia, partido elitista, né, totalmente centralizador. Dom Pedro II nomeou um conservador para comandar Pernambuco. Bom, aí os liberais
né, pegam mesmo em arma. Os praeiros reagiram, né, em 1848 com um manifesto. Tentaram conquistar Recife. O líder era Pedro Ivo da Silva. Conseguiram algumas vitórias, mas foram derrotados pelo Império. Os líderes foram condenados à prisão perpétua em Fernando de Noronha, Recife, em 1851. Então, a gente encerra aí o último bloco de revoltas nativistas no Brasil nesse período, que, na verdade, com o governo de Dom Pedro II, de fato, ele consegue mesmo manter a unidade territorial. Como eu havia dito na aula no período regencial, o medo do governo nesse período era que o Brasil se esfaçalasse, né? Porque era um território muito grande, muitas províncias, com grandes diferenças sociais, políticas, né? E um índice de revolta muito grande. E a todo custo, a todo tempo, o governo se sentia ameaçado. E o medo, na verdade, era que, de repente, dentro da monarquia, se proclamasse uma república e, posteriormente, fundasse um país, né? Então, o território seria fragmentado. Semelhante ao que aconteceu entre as colônias espanholas, né? Que a Espanha não conseguiu manter a unidade das suas colônias, formando um único país, né? Gerenciando a unidade territorial das suas colônias. Então, elas formaram vários países. E o medo do governo brasileiro era que no Brasil acontecesse o mesmo. Bom, o Manifesto ao Mundo, né, o autor foi Antônio Borges da Fonseca, defendia o voto livre e universal do povo brasileiro, defendia a liberdade plena e absoluta de comunicar os pensamentos por meio da imprensa, então não havia liberdade de expressão, né, nesse período, porque se você é adversário político, cacetada. Trabalho como garantia de vida para o cidadão brasileiro, ou seja, uma inserção à cidadania, né? Trabalho dignifica o homem. Então, a ociosidade leva o quê? Leva ao conflito. Então, era isso que acontecia no Brasil nesse período. Comércio varejista, a retalho, só para cidadãos brasileiros. Por que isso? Porque quem tinha o controle do comércio no Brasil nesse período eram os portugueses. Então, eles reclamavam e eles nunca podiam concorrer com o comércio interno. Então, havia um bloqueio aí, né, no crescimento econômico dos brasileiros nesse período. Extinção do poder moderador, né, que, na verdade, formava a capa de livro, né, sobre a Revolução Praeira. Para eles, o poder moderador era um instrumento, né, a via de acesso do imperador de desmantelar o projeto, né, de liberdade nesse período. Bom, e aí a gente encerra, né, esse ciclo de aula aqui, né, dizendo para vocês que as aulas vão estar sendo ministradas por esse canal, né? Em breve eu vou estar postando as outras aulas de acordo com o nosso calendário, né? Cumprindo a nossa pauta de aula semanal, ok? Muito obrigado e quero dizer para você, pegue seu livro, vá lá, faça uma leitura, né? Registre lá suas dúvidas e depois a gente vai ter um momento, né, para tirar dúvidas e, claro, para realizar atividades e avaliações. Muito obrigado e até a próxima aula.